Olá, seja muito bem-vindo aos 365 diários. Eu sou Bia Fragos e eu vou trazer para vocês aqui a indicação de algumas séries que eu assisti essa semana no Netflix. Algumas eu já terminei, outras eu ainda não consegui, mas que o teor delas é bem interessante, tá? São duas do Netflix, uma da Prime, que eu acho que vale super a pena. Uma, vou começar pela do Prime, né? Que é Hunters. Hunters é a história de um grupo de judeus vingadores que atuam nos Estados Unidos caçando nazistas que foram levados para os Estados Unidos para que fosse aproveitado, né? Cientistas e outras pessoas, médicos, enfim, que foram levados pós-guerra para os Estados Unidos, ganharam identidade nova, mas mesmo nos Estados Unidos eles continuam as suas atividades nazistas. Vou resumir mais ou menos assim, para você entender um pouco melhor. E existe esse grupo de judeus que são caçadores de nazistas. E a história deles com o neto de uma dessas caçadoras, que ele descobre logo no primeiro capítulo quem é a avó dele, e ele se junta para vingar a morte da avó. Eu acho bem legal, assim, pode parecer um pouco improvável? Pode. Mas pode ser provável? Pode. Então, acho que o legal do cinema é isso, sabe? É a gente entender todas as teorias conspiratórias que envolvem tudo aquilo ali e curtir o momento. O que eu achei mais legal da série são as histórias que eles contam dos campos de nazismo, sabe? Dos campos, né? De concentração. Porque quando ele conta uma história daquela, gente, dá para você imaginar que aquilo realmente aconteceu, né? Que era daquele jeito. E eu não vou entrar no mérito aqui se eu acho certa a vingança, se eu não acho certa a vingança, se eles estão certos em pagar olho por olho, não vou entrar nesse mérito. Deixo aí para você com seu julgamento aí, com seus valores, enfim, identificar se você acha isso certo ou não. Mas eu acho uma série legal. O ator principal é o Al Pacino, que tá bem velhinho, né? Mas é Al Pacino. Não tenho muito o que falar além disso. Então eu recomendo Hunters para vocês, que tá no Prime. A outra série é A Vida e a História. Deixa eu olhar aqui de novo, só para eu pôr. A Vida e a História de Madame C.J. Walker. É baseado numa história real de uma mulher negra, pobre, no início dos anos de 1900, 1910, mais ou menos, começa a série, e conta a história dessa mulher que criou uma indústria de beleza para mulheres negras. Ela começa criando um produto para o cabelo, para o cabelo da mulher negra, que ajuda a alisar um pouco, a crescer o cabelo. E aí conta a história de como ela começa essa sua jornada. Eu estou no terceiro capítulo ainda, mas eu estou completamente apaixonada na história, porque é uma história de empreendedorismo feminino na alta. A mulher enfrenta um monte de dificuldade, é traída de tudo quanto é lado, mas em momento nenhum ela perde o foco dela. E é muito legal você perceber a história, assim, a jornada da heroína, sabe? Durante toda a história. E eu recomendo mesmo. A mulher que faz a atriz principal é eu não vou lembrar o nome dela aqui assim, Octavia Spencer, que ela fez Histórias Cruzadas, que é aquele filme das empregadas, Histórias Cruzadas, aquele filme das empregadas domésticas nos anos 50, que é bem legal também, outro filme que eu super recomendo. E ela tá maravilhosa, simplesmente. Então assistam. Vai lá aprender o que é empreendedorismo na veia, o que a mulher ter claro na cabeça dela qual é a missão dela. Gente, é lindo de ver, realmente. E a gente consegue aprender bastante, tá? E a terceira é o Assassino de Valhalla. Os assassinos, assassinatos. Deixa eu ver se é assassinos ou se é assassinatos.
Ai, gente, gravar ao vivo é isso. Mas é muito legal essa série, que é a primeira série islandesa feita, ó, The Valhalla Murders, né? Os assassinatos de Valhalla. É uma série, a primeira série islandesa feita pela Netflix original e é muito legal. Conta a história de uma série de assassinatos que começa a acontecer na ilha e pelo teor de violência, é uma coisa que não se via, começa a trazer o interesse das autoridades e mais ainda em função desses assassinatos. E as investigações levam para um antigo orfanato que está desativado em um outro lugar da ilha e tudo se desenvolve a partir desse orfanato. Eu gostei demais. É estranho assim, né? Porque não existe muito cenário, é neve, é neve, é neve, é frio, é neve, né? Mas o desenvolver da história, o desenrolar da história é bem interessante. Gostei do final, fiquei assim com algumas dúvidas assim, né? Vocês talvez entendam aí porque, mas a história em si, não só dos assassinatos, mas dos policiais que investigam também. É bem interessante assim, a vida deles fora ali, né? A vida pessoal, as histórias antigas, o passado deles, é bem interessante de ver. Eu gostei bastante e estou aqui indicando para você assistir. Todas essas séries que eu indiquei para vocês são séries de 8 capítulos. Acho que Hunters é um pouco maior, porque Hunters também eu não terminei. Como Hunters é uma série, os capítulos são muito longos, é mais difícil de assistir. Mas os outros são séries de 8 capítulos. Então, para gente que está de quarentena, vale a pena. Tem um documentário também que eu assisti ele todo, inclusive, que eu gostei bastante. É um documentário pesado, é um documentário de uma história real, que é sobre o R. Kelly, que é um cantor, produtor, um cara que tinha uma carreira maravilhosa. Ele que fez a música I Believe I Can Fly. Se você aí com certeza lembra, se não lembra, dá um Google, ver qual é a música. E a história é justamente sobre ele ser um predador, um assediador, um pedófilo. E durante 30 anos, ele foi essa pessoa nos bastidores. Então, eu assisti em um dia, porque eu não consegui, não, um dia não, acho que dois, três, não sei. Não vou lembrar agora, acho que os dias estão ficando tão doidos assim. Mas, tipo, eu assisti muitos capítulos durante o dia, assim, porque eu queria ver o desenrolar, queria ver onde deu aquilo, sabe? Porque você vai vendo tanta coisa que o cara fez, você fala, gente, não é possível, vai ter um final aí, eu vou ver esse cara preso. Detalhe, ele não tá preso ainda. Eu procurei no Google e ele ainda vai ter ele vai se livrando dos julgamentos, apesar do tanto de provas que existem, ele ainda consegue brechas na lei e ele ainda não está preso. Eu estava vendo agora que ele ia ter um julgamento e o julgamento dele foi adiado para julho desse ano e ele pode pegar aí mais de 15 anos de prisão. Mas o que eu achei interessante? Primeiro, é você ver um cara famoso, um cara que saiu da periferia, era pobre, ganhou muito dinheiro, foi ficando famoso com a sua voz, com o seu dom, mas você vê que aquilo tudo que ele criou é uma casca. E como o cara lascou, vou falar lascou porque eu não posso falar outra palavra aqui, a vida de muitas mulheres. Porque é abuso físico, é abuso emocional, é abuso psicológico, é cárcere, é lavagem cerebral, é tudo junto e misturado na figura de uma pessoa que, para muita gente, foram muitos anos das pessoas passando pano para ele, né? A história dele começou, a história de assédio, a primeira história contada, começou nos anos 90, para vocês terem uma ideia. Começou lá nos anos 90.
Então, desde os anos 90, ele vem com esta prática predatória absurda. E é bem legal da gente assistir, por mais que seja pesado, tá, gente? Não vou dizer que é fácil. O estômago da gente embrulha, tem horas. Mas, para você que é mãe, para você que é pai, para você que tem filhos, que almejam esse mundo artístico, né? Para a gente perceber que existe muita coisa envolvida nesse meio também, para a gente estar sempre presente. Porque ele assediava meninas de 13, 14, 15 anos, sabe? E você perceber a prática predatória dele é surreal. E você vê como as pessoas confiam, né? Porque ele é um manipulador. Não vou falar mais, porque senão eu vou contar toda a história para vocês. E eu recomendo de verdade que vocês assistam, porque vale a pena cada minuto para você entender como é que pode acontecer, infelizmente, do seu lado e você não ter noção de que está acontecendo. Mas é isso. Essas são as minhas 4 sugestões para você nesse vídeo de hoje. E assistam. Deixa aí o seu comentário. Me diz o que você achou, se já assistiu, se não assistiu. E a gente se vê amanhã.